Bom, no mundo de tantas mentiras, principalmente mentiras religiosas, né? É sempre bom quando a gente ouve a verdade, né? Verdade é essa que estão contidas na palavra de Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, não estou me referindo a esse livro chamado Bíblia, porque realmente neste livro chamado Bíblia existe também a palavra de Deus. Mas nem tudo o que está nesse livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra aqui também. Informações a respeito da palavra de Deus. Porque se nós formos olhar mesmo, a palavra de Deus está dentro de cada um de nós. Está escrita em nossas mentes, em nossos corações, em nosso espírito. Né? Agora, este livro chamado Bíblia, ele contém informações a respeito de Deus. Informações verdadeiras. E muitas também falsas. Por isso que nós temos que ter o quê? Olhos iluminados para entender e discernir o que é e o que não é a palavra de Deus dentro da própria Bíblia. Certa vez o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é quem nos guiaria a toda a verdade. Quantas verdades? Todas. Ele não disse que era o Alcorão, que era um outro livro qualquer. Não, nenhum livro na face da terra. Ele não disse isso. Ele disse que o Espírito Santo é livro? Não, com certeza. O Espírito de Deus, do nosso Pai, ele nos guiaria. O guia, tá vendo? É aquele que guia. Né? Tem um guia turístico, aquele que leva as pessoas para os lugares que elas querem visitar. Leva ela no caminho certo para que elas não se percam. Né? Ele, o Espírito Santo, nos guiaria a toda a verdade. Toda a verdade. Esteja ela onde estiver. Não é a toda mentira, não é a todo engano. Não, a toda a verdade. Algumas verdades? Não, toda a verdade. Por isso, nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo sempre dizia: julgai todas as coisas, né? Retenha o que é bom, inclusive a Bíblia. O que é julgar? Julgar é entender, é isso que ele estava procurando dizer para a gente. Procure entender as coisas e pegue o que é bom para você. Né? Então, na palavra de Deus não há engano. Há engano sim, enganos, né? Neste livro chamado Bíblia, porque ao longo dos séculos ele vem sendo mexida, né? A Bíblia já vem sendo mexida há séculos, né? Ou você pensa que os líderes religiosos são bobos, ou você pensa que não tem a mão de um monte de homem aqui neste livro, que é feito revisões, né? De tempos em tempos eles fazem revisões na Bíblia, né? Traduzem nessas traduções aí, né? Por isso que tem muita coisa errada na própria Bíblia, que as pessoas ficam um pouco confundidas, né? E os ateus fazem uma festa com isso aqui. Tem coisa aqui que Deus nunca falou que está aqui dentro. Que isso, irmão? Tem coisa aqui que Jesus nunca falou e está escrito aqui. Posso falar várias para você. Falar só uma. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. O Senhor Jesus nunca falou isso. Muito pelo contrário. Na época que os demônios atuavam, ele chegava e dizia: cala a boca, sai dele, acabou. Ele não ia fazer 40 dias de jejum, mandava os discípulos fazer jejum. Ô Pedro, faz um jejum aí, galera, vamos jejuar. Porque tem demônio forte, né? Tem aquele que é fraquinho, mas tem o fortão, que só sai quando a gente faz jejum e oração. Quando a gente pede ajuda aos universitários. Não tinha um programa assim, era do Silvio Santos, né? Vamos pedir ajuda aos... Quer dizer que o Senhor Jesus estava ali numa missão, recrutou os apóstolos, e ao invés de os apóstolos... E olha a contradição. E ele disse: ide pelas aldeias, pelas vilas, né? Curai os enfermos, expulsai o demônio. E deu autoridade a eles. Veja bem, a autoridade não é poder, tá? Poder veio depois. A autoridade é uma coisa e poder é outra. Hoje nós estamos completos. Hoje a gente já tem os dois. Poder e autoridade. Porque somos filhos de Deus.
né? O Espírito do Rei. Aí esse mesmo Jesus que deu autoridade aos discípulos, depois vai para esses mesmos discípulos e diz: olha, vamos ter que jejuar, porque tem demônio forte aí que só sai com jejum e oração. Vamos jejuar aí para ver se o Pai, né, manda uns anjos aí para ajudar a gente para expulsar esses capetão. Né? Os pequenininhos a gente resolve, agora os grandão não dá, né? Tem que jejuar. Jejuar quantos dias, Senhor? Sei lá, jejua aí, vamos jejuar. Imagina o Senhor Jesus falando isso. Então, quer dizer, mentiras. Um monte de mentiras. Foi os apóstolos que escreveram isso? Não. É justamente isso que a gente sempre está falando para os irmãos aqui, para as irmãs. Tem que tomar muito cuidado. Por isso o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele diz: julgai todas as coisas. Observar, investigue. Olhe, você tem o Espírito, você tem discernimento. Deus está dentro de você. Nós não vivemos enganados. Nós estamos na luz, não estamos nas trevas. Não é qualquer conversinha que pega a gente, não. Às vezes a gente se deixa levar, tá desprevenido, né? Às vezes a pessoa está fora de sintonia, né? Mas geralmente o cristão, ele é simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, né? Era assim que o Senhor Jesus era. O pessoal via ele quietão, né? Aquele homem simples, que pensava que ele era bobo, né? Ele era que nem uma pomba, né? Tranquilo, calma. Mas daqui a pouco vinha um, falava uma coisa, ele, a serpente, já vai chucar já. A prudência, né? A esperteza, né? Tinha uma, veja que o próprio apóstolo Pedro, quando ele disse que iria para a cruz, o apóstolo Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai. O Senhor não vai para a cruz, não, de maneira nenhuma. Ninguém vai botar a mão no Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos te defender. Aí o que é que o Senhor Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Olha a serpente, ele estava ali já armado. Já viu como é que a serpente fica? Já viu a pomba? A pomba, ela fica bem calminha, né? Piu, 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 piu. Já andou na praça assim? Já viu como as pombas é tudo quietinho? Simples, né? E a serpente? A serpente está sempre armada, né? Vacilou com ela, já viu. O Senhor Jesus era assim. Olha, na hora ele respondeu: para trás de mim, Satanás. Tá vendo? Ele estava chamando Pedro de Satanás? Não. Mas na hora ele entendeu aquela voz, tá vendo? Ele detectou aquela voz. Isso chama-se discernimento de espírito. Essa voz não está vindo do céu, né? Essa voz não está vindo da luz. Está vindo das trevas. Né? E Pedro, né? Não podia, não, é Pedrão que está falando, né? Ele sabia muito bem, ele era decidido, sabia muito bem para que ele estava aqui no mundo. Né? E quando ele sempre dizia, ele passou 3 anos dizendo isso, desde que encontrou eles, que chamou eles, os discípulos, para segui-lo, ele todo dia dizia: vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. E se aquilo outro, vou para a cruz, vou ressuscitar no 3º dia. Direto. Aí na hora que já estava quase chegando perto para ele ir, vem Pedro, né? Pedro, coitado, ali ainda não tinha ainda o Espírito dentro dele, né? Eles tinham o quê? A autoridade. Mas não tinha o Espírito Santo. Nenhum homem na face da terra tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só é nos dado após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Aí a glória de Deus se derrama sobre todos nós, né? Não é que está derramando agora não aí nessa igreja aí não. Já foi derramado há 2000 anos atrás. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não vem. Se eu não subir, ele não desce. Agora eu pergunto: ele já subiu? Ou ele está fazendo as malas ainda? Ele já subiu. Que dia, irmão? Faz 2000 anos. Ele não se despediu de todo mundo? Todo mundo não viu? E depois apareceram uns anjos dizendo: varões, irmãos, esse mesmo Jesus que você viu subir aí, ele vai descer. Mas ele já tinha dito, não precisava nem anjo dizer, porque ele mesmo já tinha dito: quando eu subir, imediatamente ele vai descer sobre vós, né? Receberei poder, eu descer sobre vós, tal, aquela coisa toda. Depois um monte de gente, né, recebeu a unção, né, o Espírito, né, sentiu, né, o Espírito de Deus confirmando em seus espíritos, né? E eles ficavam cheios de alegrias, né? Como a gente hoje fica, né? Aqueles que sabem o que é que eu estou falando, tá entendendo, né? Aqueles que ainda não abriram os olhos. E não abriram por quê? Porque não saem de dentro desse sistema religioso. Tá aí, com tanta informação que tem hoje, né? Uma pessoa dessa vai dizer que tem: eu não sabia. Como não sabia? Hoje em dia até uma criança de 5 anos tem informações, né? Tá aí os canais aí,
de denúncia, os canais também que pregam a palavra, não só denúncia, né? Quando fala denúncia não é fofoca, não é falar mal das pessoas. A própria verdade já é uma denúncia. Quando a gente diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e você continua achando que o que esses homens, esses líderes religiosos estão falando é verdade, então isso já é uma denúncia. Quando a gente diz que Deus não aceita voto, campanha, sacrifício, nada disso mais, isso é uma denúncia. Por quê? Porque eles estão pregando isso. Quando a gente diz que o Senhor Jesus Cristo já tirou o seu pecado, já venceu a morte, já venceu Satanás, já venceu tudo que não presta, e que você é um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor em Cristo Jesus, nós estamos falando a verdade. E quando eles vêm dizendo que você precisa se limpar de pecado, que você tem que tomar cuidado com a besta, né? A besta que sobe do mar, não sei de onde, com um chifre desse tamanho, uns dentão, com um rabo grandão, e o Robin Hood tentando pegar a caverna do dragão, dragão, essas fábulas de velhas caducas, do falso apocalipse, né? Que não é João que andou com Jesus, esse João é outro, é um líder religioso. Tá ali, tá nitidamente ali, um sujeito que não sabe nem quem é Jesus, que fez um apanhado lá das coisas que aconteceu no Egito. Tá vendo? Que a água virou sangue, que caiu pedras de fogo do céu, meteoro, né? Meteoritos, alguma coisa assim que Deus permitiu que caísse. Outro dia não caiu um aí? Caiu outro dia um aí, não sei onde aí no Brasil, caiu um meteorito. Foi aquilo que Deus permitiu. Ou você acha que Deus não tem poder sobre o universo? Tudo isso aí. Então esse falso João, sabendo as histórias do povo de Deus e querendo destruir, tentar, né? Destruir a pregação do apóstolo Paulo, da graça de Deus, veio com esse papo furado, que viu Jesus e que Jesus falou um monte de coisas para ele. Tá aí os crentes hoje morrendo de medo desse livro de Apocalipse. E os líderes religiosos, que foram quem colocaram esse livro, porque até um tempo atrás esse livro nem na Bíblia tinha, alguns séculos atrás aí foi considerado um livro apócrifo, quer dizer, um livro sem validade. Tá aí, as pessoas comendo as unhas aí dentro desses templos, morrendo de medo. E os líderes religiosos tocando terror nas pessoas, né? Com a morte eterna, com o julgamento, que vai ter o julgamento. Tem até aquela musiquinha, né? Senta aqui nesse banco, né? Aí que Deus vai botar todo mundo lá, aí vai chamar eu, vai chamar você, vai chamar os irmãos, as irmãs, fulano de tal, já pensou? Aquela multidão, você já imagina a cena? Puxa aí, Miguel que eu falo é um anjo, tá? Gabriel, Serafim lá, puxa a capivara dele aí do dia que ele nasceu até agora pra ver se tem alguma coisa boa aí, pra ver se ele consegue ficar aqui, ó. Imagina que absurdo, né? O próprio Deus nos julgando para escolher quem ele vai lançar no lago de fogo e de enxofre. O mesmo que veio aqui e pregou o amor, a paz, a alegria. O mesmo que veio aqui para salvar a humanidade. É o mesmo que vai estar lá no trono, lá, sentadão lá. Esse aqui, rapaz, esse aqui tá mal, hein? Esse aqui fez muita coisa ruim, né? Imagina. Aí tem gente que vai reclamar, pô, mas você não salvou aquele lá na cruz lá, o ladrão? Pô, eu nunca roubei ninguém nem nada. Pois é, olha que loucura. Deus sentado do trono, julgando a gente. Aí vem o nosso irmão apóstolo Paulo agora, vai ler a Bíblia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá vendo? Quantas condenações? Nenhuma. Umazinha só. Nenhuma. Para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, você tem razão. Eu fui na igreja, levantei a mão. Eu aceito Jesus. Aceitei Jesus, virei crente. Sou batizado nas águas, no rio, no sal grosso, no óleo. Falo em línguas. Ri para lá para frente, ri para lá para trás. Sambambaia na parede, siri que anda lá na praia. Eu, irmão, sou um crente, estou salvo, sou da Universal, ando com Valdemira, Agenor Truque, Silas Malacheia.
Vai dizer até para Deus, né? Eu mereço estar aqui. Nenhuma condenação há. Quantas condenações? Repita. Onde está escrito isso, irmão? Vá ler a Bíblia. Está lá em Romanos. Onde está? Pergunta para o Google aí. Você que está no sistema religioso, né? Porque quem é da graça sabe onde está. Você também é da graça de Deus. Você também é um filho de Deus. A gente fala assim para você acordar, você que está aí dentro do sistema religioso. Você jovem, obreiro, evangelista, pastor, você que tem título de bispo, de apóstolo, de reverendo, de guru, de padre, seja lá o que você tiver. O importante é que você é gente, né? Tem 2 braços, 2 pernas, um nariz, 2 olhos, pelo menos eu acho que você tem, né? E tem ouvidos também, né? Para ouvir, né? Pois é, nenhuma condenação. Quem está falando isso? O Espírito de Deus, o Senhor Jesus, Deus, que é o mesmo, é um só, não é 3 não, tá? Ele está dizendo, através do nosso irmão que está agora na glória, no paraíso. Lembra que ele disse? A nossa pátria está no céu. Combati o bom combate, a coroa da vida já está guardadinha para mim, não só para mim, mas para vocês também. Persevera aí, irmão, vai na fé, anuncia a graça de Deus. Tenha medo não, Deus é contigo. Né? Quando ele fala assim, está falando com todos nós, né? Deus, através do nosso irmão, disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, não é que você está em Cristo Jesus porque você quer ou deixa de querer, eu, você ou qualquer um. É porque Deus é o nosso Pai. É porque Deus nos ama, sempre nos amou, é porque fomos gerados no ventre dele. Deus é a nossa mãe, Deus é o nosso pai. Quem fez seu pai e sua mãe? Deus. Você sabia que você não tem nem pai nem mãe? O seu pai e a sua mãe é Deus? Pois é, né? Esse mesmo amor que nossos pais têm por nós, quem será que colocou esse amor, hein? Né? Esse sentimento que a gente sente pelos nossos pais, né? Quem será que colocou? Pois é, às vezes quando a gente está aqui na terra, aqui, a gente fica um pouco na carne, até esquece um pouco dos pais, né? Da família, né? A gente tem essas fraquezas, muitas vezes, né? Preocupações com esse mundo, com as coisas, né? Esquece até muitas vezes da família, né? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é você que se colocou em Cristo Jesus, eu, você ou qualquer um. Nós fomos gerados por Deus. Essa palavra criado está errada. Criado é quando seu filho nasce, você cria ele. Da educação, essas coisas, você vai criando ele. Você está criando, você pode criar um filho adotivo também, né? Mas ele pode não ter vindo de você. Agora, no nosso caso, não. Nós fomos gerados em Deus, lá na barriguinha dele, lá no ventre dele. Como Deus tem poder para se transformar em qualquer coisa? Lá na barriguinha da mamãe. Porque Deus é mãe e é pai. Até o nosso amigo baiano aí, né? O Pepeu Gomes, fez 70 anos agora. Ele tem uma música interessante que diz: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, tá vendo? Não tá, Deus não tem negócio de menino e de menino. Deus se transforma naquilo que Ele quiser. Pois é, e transforma também as coisas. Porque tudo veio dele. Tudo sai dele. Ele é a fonte de tudo. Pois é. Então, não se engane, a realidade, meus irmãos e minhas irmãs, não é as coisas que você está vendo, você está tocando, a matéria, né? A matéria, o material, não. Você sabia que esse mundo material é uma ilusão? Ele, na verdade, é um espelho, né? Deus criou tudo isso aqui para a gente ter uma visão do que é o reino de Deus. O reino de Deus, o lado espiritual e invisível, é semelhante a isso aqui, é a mesma coisa. Só que de outra forma, com outras leis, ao contrário. Só o bem, só a luz, não tem trevas, não tem nada. É alegria, não tem tristeza, é tudo o oposto. Você quer saber o que é o reino de Deus? Veja tudo que é o oposto daqui. É o reino, é o paraíso, é onde viveremos eternamente.
é um mundo que nós chamamos de espiritual. E os nossos irmãos físicos chamam de quântico. Antimatéria. Antimatéria é o quê? Contrário à matéria. Então, isso aqui não é a realidade. A realidade é o que você não vê. Você, que você não consegue contemplar com os olhos. Esses 2 olhos de carne. Você não consegue contemplar a verdadeira realidade. É por isso que até na física, nos irmãos físicos, tem que se criar aparelhos, né? Telescópios, microscópicos, porque até coisa física, como é o caso de vírus, bactérias, essas coisas, né? Tem que se criar aparelhos para ver eles, ver onde está lá, né? A molécula, a bactéria, o vírus. Você vê que esse mundo está empisteado de vírus, não é só esse aí não, tem um montão. Esse aí é porque foram mexer com ele, né? Porque tudo tem uma função na natureza. Até esse vírus aí, esse coronavírus, ele já está no mundo muito antes da gente. Muito antes do homem estar aqui. Ele estava lá no quadrado dele. Cada um no seu quadrado, né? Agora, se interferiram na natureza, né? Com destruição, com poluição, com desmatamento, com essas coisas, tudo isso aí vai trazer vírus, porque é uma cadeia, né? É uma cadeia alimentar, né? Que nem na mata, né? Um bicho come o outro para poder ter o equilíbrio. No mar também, os peixes vão ali um comendo o outro. Tudo por sobrevivência e mantendo o equilíbrio da natureza. Mas se alguém vai lá para o território dos outros, mexendo com quem está quieto, pois é. Então, nenhuma condenação há. E esses líderes religiosos, 24 horas em rede de rádio e televisão, em tudo que é meio de comunicação, dizendo à humanidade que Deus está irado, que vai virar o apocalipse, e a besta, e o chip que vai botar na testa, e é tanta parafernália. E esse povo gosta, eles gostam de coisa do fim do mundo. O fim do mundo. Estão doidos para o mundo se acabar. Jesus está voltando, irmão. Escapa que Jesus está voltando. O que tem? Jesus volta. Que bom, hein? Vai ser para quem conhece a Deus é uma alegria, né? E aquele pavor, né? Tem até igreja que chama Deus é amor, né? Deus é pavor, o Deus deles, né? Então, todas essas parafernálias, quando a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo, eles não acreditam, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E quando a Bíblia diz assim, está dizendo o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom meu, Deus dizendo, é dom dele. Ele colocou a fé dentro do nosso espírito para que a gente tenha condições de crer nele, de entender a ele, de entender os pensamentos dele. Sem essa verdadeira fé, é impossível. É por isso que você... É impossível para nós, né? Mas para Deus não, né? Os impossíveis para os homens é possível para Deus, né? Mas enquanto você não recebe a palavra da graça de Deus, você não tem a mínima condição de crer no invisível, né? No paraíso, na salvação, né? Na vida eterna. Em nada disso. Não que isso não esteja dentro de você, já está. Não é que Deus vem voando e põe na sua cabeça, não. Já está aí dentro de você. É que quando você é humilde e recebe a palavra do amor e da graça de Deus, aí todas essas informações que já estão dentro de você, ela começa a se manifestar. Ela começa a iluminar os seus olhos. Mas enquanto você vive dentro de templos, fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifício, ouvindo essas pregações do Macedo, do Sila, do Valdemiro, do Agenotruque e outros e outras que tem por aí por esse mundo, como que você vai entender as coisas de Deus, né? Ainda que Deus esteja dentro de você, porque Deus está dentro de você agora nesse exato momento. Seja você quem for, você pode nunca ter pisado o pé em nenhuma religião. Você pode ser até ateu, à toa, qualquer coisa. Se você é gente, é ser humano, está me ouvindo aí, está vestido de carne e ossos, sangue, nervos, células, moléculas. Né? Se você tem 2 orelhas aí, ouvido, porque tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido, não ouve nada. Deus está aí dentro de você, não importa o seu problema financeiro, sentimental, não importa o que você está passando
externamente nesse mundo. Você pode estar endividado, você pode estar preso, você pode estar agora num prostíbulo, você pode estar onde for, você pode estar drogado, Deus está aí dentro de você, dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Se volte para Ele, para o amor e para a graça dele. Receba essa palavra no seu coração. E pode ter certeza que tudo isso que você está passando, isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Ilusão da carne, ilusão da matéria, da mente carnal, do mundo físico. Pois é. Então, como eu estava falando, este mundo aqui, o mundo físico, ele é uma ilusão. O verdadeiro mundo, o verdadeiro universo, é o espiritual. É o espiritual. É o eterno. É a nossa pátria. Não quer dizer que aqui onde Deus nos colocou também seja ruim. Tanto é que isso aqui é uma cópia. É exatamente assim o mundo que Deus criou. O universo, o outro, né? Que Deus criou para nós. Só que agora com poder. Agora você não vai precisar ficar mais triste, chorar, ter dor no pé, dor de cabeça, dor na coluna. Ficar aí brigando com os outros, sofrendo, matando, morrendo. Não. Acaba tudo isso. No reino de Deus é alegria e paz. Alegria mesmo. Aqui a gente tem momentos de alegria, mas logo a gente, que eu falo assim, as pessoas, né? Todos nós, né? A gente também tem momentos de tristeza, né? Só que a nossa tristeza, ela não persevera, não. A gente não deixa fazer ninho na nossa cabeça, não. O cristão não deixa a tristeza fazer ninho na cabeça dele, não. Aconteça o que acontecer, a gente sempre se erga, né? Como dizia o apóstolo Paulo, né? Triste, mas não destruído, abatidos, né? Tem uma passagem que ele fala isso, mas não derrotados, tal, né? E a gente está sempre se levando. Deus sempre mostra outras coisas, né? Quando a gente pensa que vem aquela tristeza, aí Deus fala, para com isso, é a sua carne, está te enganando. Você é um abençoado, meu filho, amado, pedra viva, luz do mundo, meu filhinho, minha filhinha amada, menina dos meus olhos, meu xodozinho. Deus nos ama, né? É assim que Ele nos trata. Fica triste não, filha, né? Fica triste não. Tudo isso vai passar. Tudo na vida passa. Até a uva passa. Então sorria e se acalme. É isso que Deus fala pra gente. Deus é bom demais. Deus é bom mesmo. E é bom mesmo. Você vê como está esse mundo virado de cabeça para baixo. Você vê que a paciência de Deus, né? Ainda nos usa aqui. Tá aí os canais aí anunciando a palavra dele, né? E Deus com a maior paciência. As pessoas tudo na carne, matando, roubando, destruindo, e Deus na maior paciência, né? Trazendo a palavra, as coisas sempre, todo dia, né, pra gente, né? Pois é, esse é o nosso Deus, o amor dele é infinito, nunca se acaba. Porque tem gente aí que se fosse Deus, né, já tinha destruído não só o planeta Terra, já tinha destruído tudo. Não, eu vou perder a paciência, né? Pois é, mas a longanimidade, a paciência de Deus é eterna, né? Pois é. Então você que está aí dentro do sistema religioso, receba a palavra do amor e da graça de Deus. Ouça a palavra do amor e da graça de Deus. Temos aí os canais, né, do Alfredo Paulo, da Vivieira, Marcelo Roque, o Palhaço Cristão, nosso irmão Tavares aí em Angola, aí na África, o Radical TV e tantos outros que estão anunciando a verdadeira graça de Deus, que são poucos, hein? Olha, no planeta inteiro, são poucos que estão anunciando a verdadeira graça de Deus, como Deus deseja. Pois é, porque Deus usa homens, né? Deus vai usar o quê? Um gato? Um cachorro? Um jacaré para falar com a pessoa? Não, Deus usa outra pessoa, que tem boca assim, que fala, que a pessoa entende, né? Não, mas se vir um anjo do céu aqui descer, ele vir aqui, aí eu acredito. Não, se fosse assim, Deus nunca tinha usado profeta nenhum, nunca tinha usado apóstolo nenhum, nunca tinha usado ninguém, mandava logo os anjos. Você acha que os anjos não querem? Eles querem, mas Deus não permite. É de irmão para irmão, é de homens para homens. Para que Deus vai mandar anjo? Se Ele mesmo está dentro do nosso espírito, Ele usa o nosso espírito e fala com os irmãos e com as irmãs.
Ele não manda anjo não, ele vem pessoalmente. Como, irmão? Através da palavra. Não está vindo aqui? Não estamos falando a palavra de Deus? Eu, outros que estão anunciando a graça de Deus. Você acha que Deus faz o quê? Deus fica se enrolando, falando enrolado, que nem esse povo fica aí pulando, gritando. Não. O culto a Deus, a palavra de Deus é uma coisa simples, humilde e racional para a pessoa entender. Imagine a pessoa falando um negócio enrolado com você que você não está entendendo. Sei lá, amigo, eu até gosto de você, mas eu vou dizer uma coisa, eu não estou te entendendo não. Fala direito aí, fala a minha língua para me entender. Imagine você está conversando com a pessoa ri para lá para frente, que sambambaia, não sei o quê. Você não vai entender nada. A gente tem que ser claro, se deixar usar pelo nosso Pai, porque o objetivo de Deus é alcançar os filhos dele, a mim, a você, a todos nós. Então, irmão e irmã, receba a palavra do amor de Deus, saia dessas mentiras, dessas parafernálias religiosas. Enquanto você viver dando ouvido a esses homens, mensagens supostamente bonitas deles por aí, você está perdido, porque o interesse desses homens é um só. É a glória desse mundo. É ajuntar dinheiro, tesouro na terra. Não é errado você ajudar. Ou ajudar entre aspas, cooperar. Essa não é a palavra ajudar, porque Deus não precisa de ajuda de ninguém, nem é servido por mãos humanas. Mas quando você colabora para que a graça de Deus corra, meu amigo, quem está sendo abençoado mais ainda é você. Você já é abençoado. Os seus galardões diante de Deus, a sua moral cresce. Porque você pode não ter nada para cooperar, mas eu garanto, fale de Jesus, fale da graça de Deus, dê um like, compartilhe o vídeo. Se você quiser ajudar o canal a crescer, também você pode ajudar, você pode colaborar. Você pode colaborar com o canal. Isso não é errado, não. O errado é você viver por aí fazendo sacrifícios, feitiçaria, dando tudo que tem. Isso não é de Deus. Deus não se serve disso. Então, se apegue com Deus, se apegue com o Senhor Jesus. Se apegue com a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube, Mensageiro da Graça. E também nos acompanhe pelo Facebook, Alfredo Magalhães, Mensageiro da Graça. Um grande abraço a todos e até a próxima.